E nós estamos trazendo hoje um tema que tem gente que acha que nós estamos falando sobre os princípios sistêmicos, né? Não é pegadinha não, gente, é porque eles existem mesmo. Todo encontro de constelação a gente fala das leis sistêmicas, não é? Todo mundo já decorou, até aqueles que não são consteladores, que não fizeram curso aqui conosco, o pessoal que está aqui conosco já sabe que existem as leis sistêmicas. Mas hoje nós vamos falar de outras leis. Que leis são essas? Que princípios são esses? São princípios universais. Então, o sistêmico está a serviço do universal? É aí que nós vamos trilhar, é esse caminho que nós vamos trilhar hoje. Só para vocês entenderem, consegue captar aqui, Enoque? Se a gente imagina que o universo está aqui, que aqui existe uma consciência universal, a consciência sistêmica está aqui, ó. A consciência sistêmica, aqueles princípios, né, que a gente conhece, pertencimento, o que mais? Hierarquia e o equilíbrio, né? O equilíbrio nas trocas. Então, esses princípios, essas três leis aqui, elas só existem porque as outras aqui maiores existem. E nós nunca falamos sobre isso. Mesmo quem é aluno aqui não viu isso no nosso curso, porque isso é um material novo que nós estamos trazendo. Por quê? A curiosidade nos leva a pesquisar e ir atrás aonde saíram esses princípios sistêmicos. E aí a gente vê que eles saíram de algo que é muito maior, que se chama consciência universal. Ora, se ela é uma consciência universal, ela diz respeito somente a nós? Ela diz respeito somente ao planeta Terra? O universo é universal, tá? Muito bem, então nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Há mais ou menos 2.500 a 3.500 anos antes de Cristo, um cidadão chamado Hermes Trismegistus lançou para o mundo essa proposta. Só que ela era tão absurda para a época que ela ficou restrita no Egito Antigo, porque não era coerente para o resto do mundo, porque o resto do mundo não tinha prontidão para lidar com isso. Ora, não tinha prontidão para lidar com isso, significa dizer que elas não poderiam ser muito o quê? Veiculadas. Então, elas se tornaram apenas conteúdo de estudo de escolas restritas, chamadas as escolas iniciáticas. O que são as escolas iniciáticas? Aquelas que estudavam conteúdo restrito a um grupo seleto, como se só eles pudessem saber. E por muitos e muitos anos continuou assim. Os anos se passaram, veio a era cristã e depois da era cristã ainda continuou assim. Por quê? Porque depois da era cristã nós ainda tivemos infinitas escolas iniciáticas. E o conteúdo continuou restrito a essas escolas. Esse é um dos conteúdos que ficou restrito por muito tempo nas escolas iniciáticas, aonde só aqueles que eram tidos como reconhecidos como sacerdotes é que detinham esse poder. Só que no encontro passado vocês viram que a gente está vivendo a era da informação. Não foi isso que nós falamos muito aqui? Se a era da informação hoje ela é veloz e traz informações que antes não eram de acesso fácil, agora chegou a hora então da gente trazer à tona esses conteúdos. Aqueles que são mais curiosos
vão depois pesquisar a fundo, porque a gente está fazendo só um breve histórico aqui, né? Para a gente poder entender da onde que surgiram esses princípios universais aqui. Agora, quando a gente começar a falar sobre cada um deles, vocês vão ver como eles estão presentes na nossa vida o tempo todo. E a gente muitas vezes não se dá conta da existência deles, né? Então vamos entender. Se até hoje nós estudamos aqui no Instituto Aleph as leis sistêmicas, e nós sabemos que as leis sistêmicas são princípios básicos da convivência humana, das relações humanas, não é? E que elas eram pré-estabelecidas, pré-existentes, não é? E que todos, para terem relações saudáveis na vida, precisam cumprir os princípios sistêmicos. Não foi isso que a gente vem aprendendo ao longo do tempo? Nas constelações aqui, nós estamos assim, cansados de ver a prova dessa necessidade. Aonde não existe a lei do pertencimento, há exclusões. Se há exclusões, há descompensações. Se há descompensações, há sofrimento. Tá? Na hierarquia, a mesma coisa, inversão de ordem, pai sendo filho do próprio filho. E aí vai dar bom fruto? Não, não vai dar. Por quê? Porque a ordem está invertida. Então as leis sistêmicas, elas vêm mostrar para nós que é possível que o amor dê certo sim, contanto que essas 3 leis sistêmicas sejam cumpridas, tá? Para quem está chegando hoje aqui, entenderam o que é as leis sistêmicas? São pequenas leis que a gente deveria estar cumprindo o tempo todo e que a gente esquece o tempo todo de cumprir. Porém, agora a gente vai falar hoje aqui das leis universais. Eu já fiz ali, né, um esquema para mostrar para vocês do estar contido, né? As leis sistêmicas estão contidas nas leis universais. Então, o que são as leis universais de acordo com as escolas herméticas antigas e que hoje estão vindo à tona e tem muita gente buscando esse conhecimento hoje. Por quê? Porque ele diz respeito sobre nós. Se eles não falassem sobre a criatura humana, provavelmente o nosso interesse seria bem menor, né? Então, o que são os princípios universais? São leis filosóficas que conduzem o indivíduo à elevação espiritual como seres humanos. Muito bem. Presta atenção aqui nessa palavra, filosóficas. Então, os princípios universais, eles estão dentro da filosofia, embora muitas linhas religiosas peguem emprestado. E tudo certo, alguém tem que falar sobre, né? Então, eles são princípios que levam o indivíduo à elevação espiritual. Mas que elevação espiritual é essa? Será que nós somos seres também espirituais? Eu até inverteria a pergunta, o que no mundo não é espiritual? Se o processo é descendente, é de cima para baixo. Então, esses princípios, eles vão trazer para quem os cumprir bem e prestar atenção na existência deles, prosperidade, abundância, liberdade e paz. Assim como os princípios sistêmicos também fazem com as leis sistêmicas. Como a gente falou no início, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, pode interromper e fazer a pergunta. Eu vou abrir. Daqui a pouquinho. Só para não contar a história. Para evitar de contar a história. Porque para a gente poder reduzir o tempo. Tá? Então, de acordo com os princípios herméticos, eles são 7. Quem quiser, e eu sei que vocês são curiosíssimos, vocês vão procurar um livrinho maravilhoso, né? Que é sintético, viu, gente? Como diz uma conhecida nossa, eu só gosto de ver livro que tem figurinha. Ele não tem muita figurinha não, mas ele é fininho. Porém, ele é de uma profundidade ímpar. Ele é fantástico, tá? Acho que todos deveriam ler, que é o Caibalion. Esse livro, ele traz as leis todas
de uma forma mais profunda e a gente vai tentar simplificar um pouco aqui para vocês. Então, de acordo com o Kybalion, ele fala, os princípios universais são 7. Quem os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo, e esse templo, entenda, o templo interno do seu próprio templo, podem ser abertas completamente. Forte, né? Primeiro princípio. Vamos lá, vamos juntos. O Kybalion traz os princípios de uma forma muito sintética e muito direta, assim como as leis sistêmicas também são. O princípio do mentalismo diz assim: o todo é mente, o universo é mental. O Kybalion. Então, o que é isso? O universo funciona como um grande pensamento divino. Esse pensamento divino, você pode dar o nome que você quiser. Fonte criadora, o Criador, Deus, a criação, o Pai eterno, qualquer nome que você entenda que é o todo. O todo é que constrói tudo que existe. Então ele começa dizendo: o universo funciona como um grande pensamento divino. E é a mente desse ser superior, pensante, e que tem consciência de tudo, é que cria tudo que existe. Certo? Muito bem. Então, tem uma outra premissa básica, e essa não é do Kybalion, mas eu acho que cabe bem aqui, que diz assim, ó: nós somos as partes, cada um de nós aqui, como se fosse uma fagulha, né? De uma mente pensante. E essa mente pensante é o todo. As partes compõem o todo, mas o todo é muito mais do que a soma das partes. Deu para entender? Olha que coisa interessante, né? Se você for levar para qualquer vertente religiosa, você vai ver a questão que esse princípio já começa a ser aplicado quando se diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então esse já é um primeiro exemplo da aplicação desse princípio, tá? Nosso pensamento cria a realidade básica. Ora, se tem uma mente pensante que criou tudo, inclusive nós também somos pensantes e somos co-criadores, pois nós somos a imagem e semelhança. Então, nós somos co-criadores e nós o tempo todo estamos criando. Tudo o que nós vivenciamos no plano físico é porque aconteceu antes no plano mental. A gente pode construir maravilhas ou então provocar tragédias com isso. Mas a gente precisa saber que antes da gente materializar qualquer coisa, primeiro esteve na mente de quem criou. E o nosso pensamento é essa mente, que cria incessantemente como co-criadores que somos, principalmente nas nossas vidas diárias. Toda a realidade na sua vida aconteceu na sua mente e se manifestou, consciente ou não, e hoje ela é a sua realidade. Por quê? Porque foi criação da sua mente. Gente, esse princípio, todos os dias ele nos pega, porque a gente não percebe aquilo que a gente está criando. E muitas vezes a gente cria de forma inconsciente, porque nós sabemos que o nosso inconsciente tem uma força tremenda. Quantas vezes a gente já viu nos processos as pessoas estarem envolvidas pelo seu inconsciente e cometer atos e ações que ela falava assim: não, eu não tinha essa vontade, mas eu fiz. Por que será que ela fez? Porque plasmou aqui, ó, dentro do princípio do mentalismo. Gente, tudo que é princípio é lei. Não tem como deixar de cumprir. Nós estamos envolvidos para essa lei, dentro dessa lei, né? Então, se eu tenho uma criação mental a cada minuto, a cada segundo,
a cada 24 horas? O que eu posso fazer da minha vida com esses pensamentos que eu vou criando? E a gente terceiriza isso muitas vezes. Ah, minha vida tá ruim porque eu lá no emprego meu chefe implicou comigo. Ah, porque o meu colega de trabalho não me dá sossego. Ah, porque eu chego em casa, a minha mulher acaba com o meu humor. E aí a vida fica um inferno, porque a gente tem o hábito de terceirizar. A gente tem o hábito de colocar sempre a responsabilidade da criação no outro. Só que nós vamos ver com os outros princípios o porquê que a minha vida está ruim desse jeito. O que é que na verdade está sendo provocado? Quais são as formas pensamento que eu estou emitindo? Se a gente tivesse aqui um óculos 3D e pudesse enxergar as formas pensamentos aqui de todo mundo, a gente ia ver cada coisa. Vocês acreditam nisso? A forma pensamento, o nome já fala, forma pensamento. O pensamento tem forma. Ele cria forma e ele ganha vida em tudo que nós fazemos. Por isso é que eu volto a dizer, nós podemos criar formas, pensamentos transformadoras, maravilhosas ou destruidoras, a depender desse princípio aqui. Como é que eu estou lidando com a minha capacidade de criar? Porque nós criamos a cada segundo da nossa vida. O tempo todo a gente está criando. Desde que a gente é pequenininho, a gente está sendo submetido a um bombardeio de padrões e crenças dos nossos sistemas, das nossas famílias, dos nossos convívios, seja em que nível for, que faz com que muitas vezes as nossas formas de pensamento se tornem viciadas. E a gente fica emitindo formas de pensamento de criação doentias. Não tem culpado, tá, gente? Porque senão já tem gente aí falando, ah, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, né? Que eu me tornei quem eu sou. Aí, de novo, o que nós estamos fazendo? Terceirizando. Para! Nós temos aqui a obrigação de trabalhar isso em nós. A culpa não é de ninguém, ninguém tem culpa, na verdade. Cada um faz o que é possível para si, tá? Mas nós temos a tarefa de fazer esse princípio do mentalismo aqui em nós funcionar de uma maneira favorável na nossa vida. A neurolinguística tomou isso aqui muito emprestado, esse princípio. Não é verdade? Quando ela faz a proposta da gente ficar o quê? Dizendo frases positivas, positivadas, né? Tem aqui vários exercícios, né? Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, batendo aqui no timo e por aí vai. Esse exemplo, como vários outros, estão trazendo para nós a consciência de que esse princípio existe e ele atua o tempo todo em nós. O tempo todo, não tem como fugir disso. Quer ver? Se hoje, nessa data, fossem retirados os nossos 5 sentidos e amanhã você acordasse sem os 5 sentidos, o que restaria aí dentro? É uma pergunta. Incapacidade de perceber as coisas? O que restaria dentro da minha mente? Os pensamentos. Que pensamentos? Eu não tenho mais os 5 sentidos. Acabou a minha visão, acabou a minha audição, o tato, o paladar, acabou. Eu não sinto nada disso. O que tem então dentro de mim? Nada? Exatamente. Aquilo que eu criei exatamente até hoje. O acúmulo da minha criação. Só que, provavelmente, eu ia ter sérias dificuldades para continuar novas criações. E aí, o meu mental
ficaria bastante abalado. Então vejam bem, o mentalismo, ele está sempre condicionado àquilo que se cria, até onde se cria. E será que nós podemos criar até no dia que a gente for embora? No dia que a gente morrer? Claro que sim. Aliás, nós estamos aqui para fazer bem isso, né? Eu adoro os ditos populares, eles são sábios demais, né? Tem um ditado que fala assim, quem conta um conto, aumenta um ponto. E por que aumenta um ponto, hein? Se o conto é o mesmo? Porque cada um cria ao seu modo. As percepções são diferentes. Olha o princípio do mentalismo aí, não é? Se nós estivermos num bar e a gente assistir uma briga, chegar o policial lá e tomar o depoimento do Enoque, o depoimento da Adriana, minha xará, do depoimento da Elisângela, o que vai acontecer? Todo mundo vai contar igualzinho? Cada um vai contar a seu modo. Por quê? Porque o mentalismo, a nossa cocriação, ela é individual. Cada um vai criar de acordo com aquilo que tem dentro de si até então. Com a sua capacidade de criar, junto com as suas crenças, junto com as suas dificuldades, junto com a sua forma de ver o mundo. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado com aquilo que a gente está criando a cada momento, a cada dia, a cada segundo. A gente desconfia que se tudo aquilo que é criado tem direito de fazer parte, a fala da Adriana tem que ser considerada, a fala da outra Adriana, a fala da terceira Adriana tem que ser considerada. Se tem que ser considerada a criação de cada um, significa dizer, aí lá vem em segundo plano a lei sistêmica aqui, ó. Tudo pertence. Tudo faz parte. Certo? Então, a gente pode ver que tem aqui, ó, um processo descendente. Desse aqui, gerou isso aqui. Se tudo é mental, e é criação mental, podemos transformar tudo de acordo com a nossa mente. Tá certo? Sempre. Sempre, todo dia, toda hora. Nada é eterno, graças a Deus, só Ele lá em cima. Mas aqui a gente pode mudar o tempo todo. Quando alteramos a forma de pensar, também são alteradas as ondas mentais que a gente produz. E dentro do princípio do mentalismo, a nova realidade se concretiza. Por isso é que fala, você é aquilo que você pensa. Você se torna exatamente aquele que você produziu, o ser que você quer ser. E isso se chama, esse processo, transmutação mental. Dentro do hermetismo se chama mesmo transmutação mental. Então você transmuta, você transforma, você faz diferente. Todo e qualquer processo terapêutico, se não existisse o princípio do mentalismo, o processo também não existiria. Concordam? Porque senão era imutável, ninguém precisaria mudar. Não é verdade? Esse princípio, então, é um princípio básico, é o primeiro da lei, primeiro dos princípios universais, a lei do mentalismo. Eu vou passar para um outro princípio agora e quero saber se alguém tem dúvidas sobre esse. Pode perguntar agora. Sintam-se livres, gente, para poder perguntar. Quem está em casa também, tá? É só fazer aí pelo chat. Como é que estão os nossos pensamentos? Como é que estão as nossas criações? Mudando a cada dia. Mudando para melhor? Com certeza. Com certeza. Se for para melhor, que maravilha, você está aplicando o princípio do mentalismo como deve ser. É um aprendizado mesmo. É um aprendizado diário, né?
Agora tem gente que não quer mudar, não. E dói. Dói. Quem falou que não ia doer? Dói. Por quê? Porque nós estamos aqui para evoluir, gente. Se não for para evoluir, não precisa criar mais nada, já está tudo pronto. E também a gente deve ter a paciência necessária conosco mesmos. Por quê? Porque nós vivemos num mundo imperfeito. Se eu vivo num mundo imperfeito, nós também, cada um somos imperfeitos. Mas dentro do imperfeito eu não posso fazer o meu melhor? Com certeza eu posso, e essa é a ideia. Alguém tem dúvida sobre o princípio do mentalismo? Podemos passar para frente? Beleza. Então vamos para o segundo princípio. Travou. Que é o princípio da correspondência. O que o livro Kybalion, ou Kybalion, traz para nós sobre esse princípio? Olha como ele é direto. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. O que está fora é o que está dentro. Tem uma pergunta aqui sobre o mentalismo. Luísa Monteiro. Sim. Ela perguntou: o princípio do mentalismo explica sobre os pensamentos obsessivos, digo, aqueles que perturbam as pessoas e ficam ruminando? Sim. Agora é Luísa, né? Luísa, seria interessante averiguar a origem, a causa, não é? Da onde que estão vindo esses pensamentos obsessivos. Tudo tem uma origem, nada acontece por acaso. Nós vamos ver isso daqui a pouco aqui também, porque é um princípio. Mas ninguém tem pensamentos obsessivos e produz pensamentos viciosos sem um motivo causal, sem ter uma raiz. De onde isso surgiu? Quando surgiu? É preciso que você abra, a pessoa abra a percepção para verificar o seu próprio histórico de vida, da onde isso pode ter surgido, quando começou, teve algum fator desencadeador? Se teve, precisa se trabalhar na origem, para que transmute, para que essa aqui, ó, a transmutação mental possa acontecer. Tudo bem? Mas sim, claro, é o princípio do mentalismo que explica isso, tá? Bom, voltando então ao princípio da correspondência. Ele parece ser meio óbvio, né? Você vai falar, claro, o que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. O que está fora é o que está dentro. Vamos partir esse aqui em dois? O princípio da correspondência, ele fala aqui, ó, é como. Não entendam como sinal de igual. É como, é parecido. Não é exatamente igual. Se fosse igual, seria a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, né? Então vamos lá. Vamos dar o exemplo primeiro que a gente falou aqui, quando a gente falou das leis herméticas. Vocês lembram que a gente falou, para todos aqueles que são criaturas criadas, teve um Criador. E esse Criador nos colocou como fagulhas no mundo à sua imagem e semelhança. Olha o princípio da correspondência já aí, na criação. As criaturas sendo a imagem e semelhança do Criador. Mais uma vez, as partes compõem o todo, mas o todo é muito mais do que a soma das partes. Significa dizer, então, que nós não somos iguais, por exemplo, ao Criador, mas que nós somos o quê? Como o que está em cima, por exemplo. Esse é um exemplo que eu estou dando. Ele tem esse exemplo para a vida prática nossa demais. O que está em cima é como o que está embaixo. Nós embaixo, ele em cima. E o que está embaixo é parecido com o que está em cima, mas não é a mesma coisa. Tá? Existe então uma correspondência entre leis e fenômenos de todos os planos de existência e de vida. É universal.
O microcosmo humano é governado pelas mesmas regras que o macrocosmo universal e vice-versa. Vocês querem ver um exemplo? Depois vocês vão para casa pensando aí, praticando o princípio do mentalismo, para verem exemplos, muitos desses aqui, do princípio da correspondência. Vamos ver aqui o sistema solar, ó. Vamos considerar que o sistema solar é o macrocosmo. O macrocosmo do sistema solar tem um núcleo, que é o Sol, e vários planetas orbitando aqui, correto? Então, esse é o sistema solar. Se ele é o macro, aqui, nós temos dentro do nosso corpo e em tudo o que há na criação do nosso planeta Terra, o núcleo, que é o nêutron, né? Orbitando com os prótons e os elétrons que nós chamamos de átomo. Tudo que existe é formado por átomo. E olha, isso aqui, os átomos que compõem tudo que há aqui no planeta, inclusive o nosso corpo, é uma réplica do que está no sistema solar. Percebem isso? E por aí nós podemos ver várias outras possibilidades. Do que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A gente vai encontrando inúmeras respostas nas minúcias, nas questões nossas diárias. E ainda, se eu considero o macrocosmo como o meu ser, Adriana, eu posso considerar o microcosmo a realidade que eu crio. Concordam? Por quê? Porque o macro sou eu, o micro é o que habita dentro de mim. Macrocosmo, microcosmo. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. E como o que está fora é o que está dentro, a gente tem que tomar muito cuidado com esse princípio na nossa vida. Por quê? O que eu percebo fora de mim é o que eu tenho dentro. Opa! É o espelho. Por esse princípio, ele vem ensinar para nós que tudo aquilo que a gente presta atenção demais, chama atenção demais, incomoda demais que está no outro, é simplesmente porque eu tenho dentro de mim. Esse princípio aqui vem nos ensinar isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com falar, nossa, mas que pessoa arrogante. Esses dias uma pessoa me disse assim, não vou falar quem para não expor ninguém, mas me disse assim, eu fiquei com uma raiva, sabe por quê? Eu estava querendo marcar uma consulta médica e eu mandei um áudio para a secretária da médica. Um áudio enorme explicando tudo que eu estava sentindo. E de repente ela explicou, depois de um áudio longo, a resposta veio assim, pode colocar por escrito, por favor? E a pessoa se irritou profundamente e disse, mas por que você não pode ouvir o meu áudio? Ela disse, porque nós trabalhamos com várias pessoas, fazemos várias marcações e para nós vai muito mais rápido dessa forma. E a pessoa continuou insistindo, irritadíssima, e dizendo, mas por que você não pode abrir a sessão e ouvir o meu áudio? Depois disse assim para mim, mas ela era irritante, viu? A secretária era irritante. Por que ela se irritou tanto? Porque ela tem uma forte irritação dentro dela. E a outra pessoa foi apenas um espelho para ela se ver. E não duvidem, viu? Aquilo que a gente precisa trabalhar dentro de nós é aquilo que eu vou atrair do lado de fora para que eu possa aprender. Esse princípio veio para nos ensinar. Mas o contrário também é verdadeiro. Tem gente que vê beleza em tudo, vê bondade em tudo, não percebe. Aí o outro que está do lado fala, nossa, mas fulana é ingênua. Será que ela não viu que aquela pessoa estava querendo fazer isso com ela? E ainda tenta convencer a pessoa. E a pessoa que estava na maior bondade do mundo fala, eu não vi nada disso. Não percebi nada disso naquela pessoa. Por quê?
porque ela não tem isso dentro dela. Entende? Então esse princípio da correspondência, ele é muito, muito presente na nossa vida. O que está dentro é o que está fora. O que está fora é o que está dentro. Eu só vou perceber aquilo que eu tenho dentro de mim. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas percepções. E de novo, vou falar isso o tempo todo, parar de terceirizar, de colocar sempre a responsabilidade no outro. Qual que é a melhor forma então? É parar e falar, por que isso me irritou tanto? O que será que essa pessoa tem que eu ainda não vi em mim? E olhem, acreditem, quando a gente descobre, simplesmente tudo se acalma. A gente tem que estar sempre em vigilância, né? Para perceber isso. Alguma dúvida sobre o princípio da correspondência? Sim. Só um minutinho, Rosângela, espera só o microfone. Boa noite, pessoal. Boa noite. Para entender melhor, pode acontecer o fato, por exemplo, de uma pessoa, como você mencionou aí, ser uma pessoa ingênua, uma pessoa muito simples, muito humilde, e enxergar essa vida dessa forma bem pacífica, digamos assim. Em um dado momento, ela sofre situações da vida e ela passa a ter esse princípio de correspondência, pode ser? Claro. Porque esse princípio da correspondência, ele atua o tempo todo, sabe? Todos eles atuam o tempo todo. Então, a depender da situação que eu estou vivendo, que a pessoa está vivendo, ela vai atuar em algum dos princípios. Eles podem ser até cumulativos, viu, gente? Atuam ao mesmo tempo. E aí, nesse momento, aquela que era tão passiva, que era tão compreensiva, que só via beleza em tudo, passa por uma situação em que ela provavelmente entra num estado completamente diferente por causa de um outro princípio que nós vamos ver daqui a pouquinho. Olha como eles se entrelaçam. Aí ela vai mudar completamente a forma dela agir. Como? Através, talvez, de uma crítica, de uma fala violenta ou de um deboche, alguma atitude que não lhe era familiar e que pode sim, por um momento excepcional, por uma situação que ela está vivendo, ela mudar completamente aquela forma dela. Nós somos completamente inconstantes. Nós mudamos o tempo todo. Nós estamos sempre à mercê das situações que nos envolvem, não é? Nós somos muito vulneráveis. E do próprio princípio do mentalismo, como ela entendeu, como ela compreendeu, o que ela produziu depois disso, qual foi a forma, pensamento que foi plasmado em seguida. Vejam, já tem aqui atuando outros princípios. E aprofundando um pouquinho do que a Rosângela disse, né, aí já é um processo mais interno, né? A pessoa, você falou dela ser uma pessoa muito simples, né? Legal, mas tem muitas pessoas, nós mesmos, que a gente às vezes não quer enxergar, né? Então a gente se torna o quê? Inconsequente. A gente vai aceitando e aceitando também, deixando a coisa rolar de qualquer jeito, certo? Então existe aí a inconsequência. E são essas dinâmicas, o porquê que essa pessoa passou a agir assim. E são essas dinâmicas que as constelações, os processos terapêuticos nos ajudam a enxergar. Não é? Por que eu fiquei inconsequente? Por que eu me tornei dessa forma? Mais alguma pergunta sobre o princípio da correspondência, gente? Adriana. Adriana, eu queria que você comentasse um pouco a relação entre esse princípio da correspondência e a hierarquia. Porque eu penso que como a gente tem desdobramento, é a repetição de um monte de crenças que a gente só sai repetindo sem nem saber o que está fazendo, como é que fica isso? Para cima, para baixo? Tá, beleza. Eu sabia que essa pergunta ia surgir. Eu não coloquei ali porque eu falei, vai surgir essa pergunta. E de fato eu também enxergo aqui
o princípio sistêmico da hierarquia, tá? Eu vou abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre a sistêmica para explicar isso, que eu acho que é importante saber. Quando a gente fala, por exemplo, que um filho pode estar seguindo o destino de uma mãe que se foi, ou seja, ele também querer ir embora. Quando a gente fala que pode haver uma dinâmica em que um filho tenta ganhar muito dinheiro para compensar a pobreza que o pai teve, né? E isso nós chamamos em sistêmica de lealdade invisível. A pessoa tentar honrar, geralmente por um caminho que não vai ser muito bom para ele, porque ele se despersonaliza. Ele deixa de ser ele mesmo para ele poder ser leal a alguém que veio antes dele. E é por amor, gente. A gente sabe que é por amor. Tudo o que nós fazemos em termos de desordem sistêmica é por amor. Então, esse princípio aqui, eu também vejo a questão da hierarquia aqui dentro, nesse sentido do o que está em cima, aquele que veio antes, né? Poder de alguma forma se replicar naquele que veio depois, por exemplo, em uma desordem como essas que eu citei, tá? E a lealdade sistêmica, ela já é regida por esse princípio da correspondência. Se não houvesse uma correspondência, né, daquele que veio antes, um ancestral, um avô, um pai, enfim, né, de alguém que veio antes, o que está em cima, aquele que está embaixo não ia querer seguir, por amor. Então na minha forma de entender, realmente eu também vi o princípio da hierarquia sistêmica aqui dentro, tá? Muito bem observado, viu? Percepção boa também. Mais alguma pergunta? E aí vem o terceiro princípio, que é o princípio da vibração. Ai, esse aí pega a gente toda hora, o tempo todo. Se a gente não observar, a gente está o tempo todo com esse princípio aqui oscilando. E o que a lei diz sobre o princípio da vibração? Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Simples assim. Ah, mas uma pedra? Nada está parado, tudo move, tudo. No universo, todo movimento é chamado de vibração. Então, o universo vibra. Tudo o que há no universo também vibra. Nós vibramos. As plantas vibram. Os minerais também vibram. As energias sutis, vibram muito. Nada está parado, tudo está vibrando o tempo todo. O todo se manifesta por esse princípio. Todas as coisas se movimentam e vibram com o seu próprio regime da vibração. Nada está em repouso, desde as galáxias até as partículas subatômicas. Tudo é energia em movimento. Aí chegou um cara inteligente demais aqui no planeta, né? Que é esse nosso camarada aqui, Albert Einstein, que falou isso. O que ele falou? Ele falou isso aqui, através dessa fórmula, né? Que é igual a mc ao quadrado, ou seja, a energia é toda massa multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. O que ele estava dizendo com essa fórmula? Que tudo no universo, seja matéria condensada ou não condensada, é energia. Isso faz a gente pensar, né, gente? Pensar muito. Então, se tudo é energia, tudo vibra o tempo todo. Nada está parado. E se eu entendo que isso é verdade, aí eu venho parar aqui, ó, nas frequências vibratórias. Nós vibramos em frequências vibratórias. As nossas emoções vibram também em frequências. Nós sabemos que a nossa alternância de humor é muito rápida. A Rosângela acabou de dar um exemplo ali, uma pessoa que era pacífica e de repente ela
Por que isso? Porque esse princípio da vibração entrou em ação, a pessoa não percebeu, as emoções tomaram conta, não é? E a nossa vibração mudou. A nossa vibração muda de acordo com a circunstância que nós estamos vivendo. Olha, vejam vocês, isso aqui vocês conhecem essa tabela aqui? De Hawkins? Olha, vejam vocês, para quem não conhece, veja que interessante. Os sentimentos e as vibrações dele. A vergonha é o sentimento que tem a vibração mais densa e mais baixa. Aí nós temos aqui a culpa em seguida, ó. Logo a culpa, né? É um dos sentimentos que a gente mais trabalha em atendimento terapêutico, viu, gente? Agora, eu queria contar uma coisa para vocês. A culpa, ela é um sentimento que não é considerado sentimento primário. Aqueles sentimentos naturais que o ser humano tem. A raiva é primário, a tristeza, a alegria. Mas a culpa ela é um sentimento inventado pelo nosso mentalismo, pelo princípio do mentalismo. E é uma invenção de quem deseja se punir. A culpa é isso. E ela é de baixíssima vibração. Se eu sei que a culpa é um sentimento que eu inventei, eu posso fazer uma transmutação desse sentimento de culpa? E só eu posso fazer isso. Não é minha irmã, não é minha filha, não é meu marido, não é meu terapeuta. É um trabalho interno de transmutação. E esse sentimento precisa ser transmutado mesmo, porque ele é péssimo. Olha aqui a vibração dele. Eu não estou enxergando direito aqui, Enoque, mas me parece que é 30, né? Hertz. 20 é a vergonha. 30 Hertz. Depois vem a apatia, 50. Depois vem a tristeza, 75. Depois vem o medo, 100. Depois tem o desejo, 125. Depois a raiva, olha só a raiva onde está, ó. Baixo também, 150. Né? O orgulho, 175. A coragem, aí daqui para cima, a gente chama de emoções expansivas, ó. Estão vendo? As emoções expansivas são aquelas benéficas para nós. E as emoções que têm essa vibração de 175 para baixo, elas são emoções de contração. E faz sentido, né, gente? Porque são emoções que deprimem, que deixam a pessoa para baixo. Essas não, essas aqui são expansivas. Olha que bacana. O amor, ele tem a frequência de 500, está lá em cima. A alegria, 540. A paz, quanto que está aqui? 600. Então aqui era 540. E a iluminação de 700 a 1000 Hz. E, através da vibração, eu posso sentir isso no meu inconsciente familiar, né? No inconsciente coletivo. Dependendo da minha percepção, onde eu vou sentir isso através também da vibração. Aí aquilo que você falou lá no começo, nossa, nem parece que era eu falando aquilo. Eu tenho dentro, me expus à mesma frequência, no meu sistema de família também tem, e nesse momento tudo aquilo ativa. É fácil entender isso, né? E ao mesmo tempo, né? Mas mesmo assim a gente não pode terceirizar. Por quê? Porque eu recebi no meu kit vida. Para eu estar na vida, para eu receber a vida, através desses ancestrais, isso veio junto. E qual é a minha missão? Ressignificar isso aí. Mudar a vibração
aonde o meu sistema familiar pairava, né? Antes. E nós sabemos que nós atraímos aquilo que nós vibramos, em tudo na vida. Aonde está a minha vibração é onde eu estou. Aí, quando a gente vê isso, a gente vê assim, ó, qual é o imã que eu estou atraindo para a minha vida. É onde eu estou vibrando. E construindo a minha realidade de acordo com o princípio do mentalismo. E criando filhos com essa realidade. Então, gente, esse princípio aqui, a gente tem que estar muito atenta, porque é extremamente vulnerável a nossa capacidade de mudar de vibração. Vocês já perceberam que, a depender do lugar onde você está, você também fala, o que será que tem nesse lugar aqui que me fez um mal, estou com vontade de ir embora. Era isso que você ia perguntar? Peraí, dá um microfone para ela um pouquinho. Boa noite, Silone. Oi, Silone. É isso que eu ia perguntar, porque às vezes chega no lugar e tem certas pessoas, então uma pessoa assim, passa uma energia ruim, né? E eu queria saber se está dentro desse princípio da vibração, porque você vai toda e tinha uma pessoa com energia ruim e te derruba, né? Aí eu vou dizer para você que é um nome que acontece, que a gente usa também muito na sistêmica, na consciência sistêmica, nas constelações. E que todo mundo sempre pergunta: ressonância mórfica nas constelações, ressonância vibracional, de acordo com esse princípio. Por quê? A vibração, se a gente tivesse de novo um óculos 3D, a gente ia ver que a energia sutil da vibração também é expansiva. Ela expande além da pessoa. E se ela está expandindo aqui além da pessoa, ela está atingindo outros campos de outras pessoas. E se a pessoa que está sendo atingida tem uma percepção ou uma sensibilidade maior, é claro que ela vai perceber a alteração da vibração que está ao redor dela. E as vibrações ficam realmente impregnadas. Bert Hellinger costumava dizer, e olha que ele nunca falou dos princípios universais, viu? Ele só falava dos sistêmicos. Mas ele sempre costumava dizer que até uma casa, os alunos nossos que estão aqui sabem disso, até uma casa, quando a pessoa vai entrar ou mudar dela, tem que prestar atenção nas vibrações, naquilo que ficou impregnado. Por quê? Porque tudo que é matéria é o que mesmo que a gente já viu? Energia condensada. E a energia, ela trabalha com vibração também. Então, quando ele diz isso, ele está querendo dizer exatamente que aquilo tudo ali tem memória. E a memória da vibração se faz presente. Mas eu queria completar, talvez não faça sentido para alguns, mas para mim faz. Eu convido vocês a refletir nisso. Para eu perceber que aquela energia foi ruim, eu tenho que ter a lente em mim de perceber o que é denso, concorda? Ou seja, eu também tenho algo dentro de mim que é denso, senão eu não perceberia o que o outro é denso. É muito do que a gente fala aqui, quando termina os encontros, que é bom você verbalizar, porque senão você sai arrastando o que você não verbalizou. Mas se você enxergou, é seu também. Você tem aquilo dentro de você. Lembra quando Pedro me fala de Paulo? Eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E isso que o Marcelo acabou de dizer está aqui dentro. Ó. A ressonância vibracional, ela também tem o mesmo princípio da ressonância mórfica. E a ressonância mórfica a gente já aprendeu, né, nos nossos encontros de constelação, quando alguém que está sentado aqui como vocês pergunta assim: nossa, quando aconteceu a constelação dela, eu me senti completamente tomada e emocionada, parecia que era comigo. Porque, muito provavelmente, o sistema de família dela vai ter alguma ressonância
Ressonância quer dizer ressoa em mim porque eu tenho igual. Isso é ressoar, tá? E aí a gente percebe que isso realmente é muito comum. A ressonância mórfica está dentro do princípio da vibração. Se esse princípio aqui não existisse, não existiria a ressonância. Diga. Meu nome é Luiz Fernando. A diferença da ressonância para a correspondência? Do princípio, né? Isso. Tá. É porque a ressonância não é, na verdade, o princípio, né? Ela é a vibração. Você está perguntando a diferença da vibração, tá? A correspondência, ela traz uma similaridade, contanto que um é superior e o outro é uma oitava abaixo, vamos dizer assim, como se fosse uma oitava abaixo, mas é semelhante, é parecido. E geralmente você vai ter uma conexão direta com esse que é superior. Vamos imaginar a situação de uma lealdade sistêmica. Um pai com um filho tem uma relação muito próxima, né? O universo com os nossos átomos, igual o exemplo que eu dei, tem uma relação muito próxima, né? Ou seja, você tem uma conexão direta. Já que no princípio da vibração, já não é uma correlação sua direta, mas é com os outros, que não tem necessariamente, em tese, uma conexão direta com você. Você está sentindo o quê? A vibração que está acontecendo no ambiente, por exemplo. Por isso é que a gente fala de movimento ressonante, tá? Se fosse do seu pai, da sua mãe, de qualquer um que fosse do seu próprio sistema, provavelmente nós diríamos que era apenas uma conexão porque você pertence ao sistema. Por isso é que a gente fala, quando vai fazer uma constelação, basta você estar presente. Seus pais estão, seus avós estão, seus ancestrais estão junto com você, pelo princípio da correspondência. Agora, a ressonância mórfica já é com outros, tá? E, para completar aquilo que... Qual é o nome da senhora? Silone tocou no assunto, né? De sentir as energias mais densas, aquela pessoa me sugou, isso, aquilo. Quando eu trago para mim, né? Porque eu tenho disso, tenho que olhar para isso. Então eu olho para aquela pessoa mentalmente, não preciso falar para ela não, senão ela vai mandar dizer que eu sou doido, né? Então eu olho para ela com os olhos fechados e falo, obrigado, você me mostrou algo que eu tenho também, que eu nego, né? Não tem consciência, né? Isso, que não tenho consciência, mas você me acendeu aí um alerta. Obrigado. E é por isso mesmo que a gente fala que todos esses que chegam e ressoam em nós são materiais didáticos para o nosso aprendizado. Não é? Seja do lado positivo ou do negativo, sempre é aprendizado. Mais alguma pergunta sobre o princípio da vibração? Não quer passar. Sim. Diga. No caso, por exemplo, se a gente está numa vibração boa, alta, positiva, mas acontece alguma coisa no seu dia que abaixa a sua vibração. Eu acho que o último ali era humilhação, não sei se eu lembro. Vergonha. É a vergonha. A gente faz, por exemplo, passar uma vergonha. Como você pode fazer para elevar de novo o seu nível de vibração? Eu imagino que o seu nome? Mariana, o primeiro passo é perceber. Opa, mudei minha vibração. Esse passo, ele é determinante para o que você vai fazer em seguida. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas não percebem que a vibração mudou. E quando percebe, você vai ter que usar o princípio da polaridade, que nós vamos falar em seguida, tá? Ele já vai ser o próximo, se não me engano. Ou seja, você vai ter que pular para o lado contrário imediatamente daquilo que você está sentindo naquele momento. E só você pode fazer isso. Você vai entender melhor aqui. Vou falar sobre isso agora. Só um pouquinho. Um exercício bom para isso são as pequenas pausas durante o dia que a gente tira, né? Uns exercícios são as coisas bem rápidas, que é
se isolar ali, ou num canto qualquer, respirar, gente. Você começa a respirar e sente o seu batimento cardíaco, né? Às vezes você começa a respirar mais profundo, soltar o ar, e você fala, caramba, quando eu respiro parece que o meu coração tutuque, e eu não consigo acompanhar ele. Aí eu encho de ar, quando eu vou soltar ele, falei, calma coração, vamos devagar, vamos começar de novo. Ou seja, eu estou desalinhado. Então eu preciso de práticas de respiração, técnicas meditativas para eu poder me centrar, né, ficar alinhado, né? Então isso é importante e a gente sente muito isso através da vibração, através do que o outro nos incomoda, né, das projeções, né? Certinho? E aí chegou então o príncipe. Elza? Bem rapidinho. Sem eu ri problema. porque antes do Marcelo falar, durante a discussão eu estava lembrando do episódio de quando eu o conheci. Ele tinha na época uma oficina de lanternagem, né, e eu tinha batido o carro, tinha deixado o carro com ele para consertar. E quando eu vim buscar o carro prontinho, eu estou dando ré e bato no carro na frente da oficina. Nossa! E aí eu ri porque o Marcelo veio da janela, falou assim, fecha os olhos, respira fundo. Ele me fez um exercício de respiração. Depois ele falou comigo um monte de coisa. Ele falou da Adriana, que ela estava fazendo, acho que algum curso em Goiânia na época, mas que ela trabalhava com constelações e tal. E falou um monte de coisa assim pra mim, que eu fiquei assim, meu Deus, eu tô numa vibração muito maluca, né? Porque eu acabei de bater o carro, eu vim consertar, e quando eu pego o carro, eu bato de novo. E depois ele até me deu um polimento para consertar ali a batidinha que eu dei. Mas isso exemplifica bem, né? Como que a nossa vibração ali no momento influencia nas coisas. E tá tudo relacionado. E como... Porque o que estava dentro de mim estava se manifestando Claro. fora. É o princípio, não tem jeito. E que bom, né, que você ainda foi ensinar para ela como que ela poderia transmutar isso aí, né? E isso cria realidade, né? Cria realidade, interfere no meio que a gente está, a gente faz escolhas com isso, né? Na verdade, o que eu queria era comprar o carro batido dela, para arrumar. Muito bem. Podemos seguir? Aí nós vamos então para o princípio da polaridade agora. O que ele vem nos dizer? Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas são diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Que coisa, né, gente? Olha quanta informação numa lei só, né? Vamos tentar entender ela um pouquinho. Ela está dizendo para nós que tudo tem polos, né? Uma extremidade aqui, outra extremidade ali. Mas que não é linear. Se tivesse uma forma, seria uma circunferência, porque aonde um ponto começa, ele termina no mesmo ponto aqui, na outra extremidade. Então é um círculo. Certo? E que esses polos se tocam, eles são idênticos na natureza, mas eles são diferentes em graus. Então nós temos esse princípio da polaridade em tudo aqui no planeta, gente. Por exemplo, agora nós estamos à noite. Na hora que nós saímos daqui, nós vamos para casa e nós vamos nos preparar para dormir. Porque a noite chegou, amanhã o dia vai amanhecer. Então, quando a noite termina, o alvorecer começa. E aí começa o ciclo. Quando nós estamos na natureza e a gente percebe aquela maravilha, né, de pomar cheio de fruto, que de repente as frutas começam a apodrecer, vão caindo e vão se transformando em novos
produtos, novas situações, novos ciclos, a gente vai vendo que tudo vai ter o seu oposto. E que oposto é esse? Por exemplo, o claro com o escuro. A gente sabe que só o escuro é a mesma coisa do claro. Como assim, Adriana? O escuro, ele só é o quê? A ausência da luz. Mas a luz existe, ela está lá. Olha que coisa interessante. Então, por esse princípio da polaridade, não existe morrer. Claro. Existe morrer? Morte. Na verdade, se você for analisar esse princípio a fundo, né? Todo dia na hora que a gente acorda, a gente pode estar o quê? Morrendo para a outra vida que, se você considerar que ela existe, ela é verdadeira e está ali do lado. Significa o quê? Que todos os dias à noite a gente morre. E quando esse corpo morre de verdade, quem vai nos garantir que a outra vida é que é a vida de verdade? E essa aqui é uma outra em paralelo. Não sei, são hipóteses que a gente está falando aqui, mas que esse princípio contempla. Esse princípio ele está sempre trazendo a polaridade, nascimento, morte, né? Calor e frio, gente, são a mesma coisa. Ah, não é não, Adriana. No frio eu boto um casaco, no calor eu fico completamente... Não. Se você pegar um fogo, né, e colocar na sua mão, vai queimar. E se você colocar o gelo? Vai queimar também. Então, se você for olhar em síntese, você vai dizer que o calor e o frio, eles são exatamente isso aqui que a gente acabou de falar, ó. Eles são iguais, são a mesma coisa e são diferentes em grau. Só isso, mas é a mesma coisa. Polaridade de novo, ó. Inspiração. Expiração. A gente faz isso o dia inteiro. Sem isso a gente não estaria aqui. O princípio da polaridade está presente na nossa respiração o dia inteiro. No calor eu me expando, no frio eu me recluso, eu me fecho, eu me recolho. Então, de novo, o princípio da polaridade aqui. A criança, o bebezinho, quando nasce, né, tá lá contraído. Para ele vir para a vida, precisa da polaridade, que é o quê? Expansão, aonde o canal se abre para ele poder passar. Então, nós temos de novo o princípio da polaridade. E por aí vai, nós temos polaridade em tudo aqui, o tempo todo, à nossa volta, basta olhar para ver. Mas eu quero colocar foco nessa polaridade aqui, ó. Essa imagem é bem forte, né? Amor e ódio. Amor e ódio são diferentes? Não, eles são a mesma coisa em polaridades diferentes. Por quê, gente? O ódio é o amor que enlouqueceu. É um amor desmedido que adoeceu. Mas dentro do princípio da polaridade, ele é a mesma coisa. Você veja que rapidamente, de uma forma supérflua, rasa, quando uma pessoa termina um relacionamento, ela amava tanto, mas no dia seguinte ela já tem ódio. Não é assim? Nunca mais eu quero ver, eu odeio fulano. Então dá uma inversão da polaridade incrível. Então são dois estados mentais em aparência totalmente diferentes, mas não são. O ódio gera feridas emocionais que precisam ser vistas para que o amor retorne saudável. Eu pergunto, é possível mudar a polaridade do ódio em amor? Sim? Ou é um ódio eterno? Sim. Claro que sim. Através do quê? Vê se vocês aprenderam. Transmutação mental. Princípio número 1, mentalismo. O que é importante para
E o que é importante? O que é o exercício para fazer essa transmutação? É se colocar no lugar do outro. Mas não é aqui agora. É lá atrás, ver aonde começou as dores do outro. A gente tem uma frase aqui que é: se o seu amor virou ódio é porque não era amor, era uma ferida que você tinha. Então, quando você se coloca no lugar do outro, e os processos terapêuticos ajudam bastante, aí você entende que todo abusador um dia foi abusado. Que nós vamos ver agora. Aqui. Só um minutinho, Hannah. Já eu te passo a palavra. Se o igual e o desigual são a mesma coisa, se os opostos são idênticos na natureza e diferentes em grau, se os extremos se tocam, se todas as verdades são meias verdades, se todos os paradoxos podem ser reconciliados, nós estamos falando da lei sistêmica do equilíbrio. Por que é a lei do equilíbrio? Porque eu preciso encontrar uma maneira de neutralizar a polaridade. E aí vem a resposta da Mariana, tá? Quando você percebe, presta atenção na polaridade que está se apresentando para você. Se ela não for favorável, imediatamente você toma consciência dela e você busca aplicar a lei da neutralização, ou seja, você busca a polaridade contrária. Se você está sendo muito agressiva e você vê que você ofendeu alguém com uma palavra dura, você fala, pronto, e agora? Você foi para o extremo, você foi para uma polaridade. Como que eu remedeio isso? Eu vou para a polaridade contrária, respiro fundo, igual o Marcelo falou, me acalmo, assumo. E chego perto dessa pessoa e falo, eu fui rude com você. Realmente eu fiquei chateada por causa disso e disso, mas não justifica eu ter gritado. O que você fez com essa fala? Você foi para a polaridade contrária, você falou calma e serenamente e automaticamente o seu interlocutor também vai te olhar com os olhos diferentes, se você fizer isso. Tá? É a lei da neutralização. E se eu não fizer dessa forma, se eu simplesmente fizer igual aos homens, foge, né? Porque o homem vai para o embate. Então, a gente ofendeu, humilhou, vou passar aí, não passou, não ligou, né? Foge do assunto. Aí acontece de novo, foge de novo. Está fazendo o que na vida? Fugindo. Não está se permitindo reconhecer os próprios erros. Vai continuar repetindo o erro, até reconhecer e depois poder ressignificar. Então, é importante ter essa paz, ciência aí, para poder falar, caraca, eu pulei o corguinho. Agora eu tenho que ir lá pedir pinico. Reconhecer, o reconhecer. O pedir pinico é o reconhecer, já tá bom. E aí, gente, aqui dentro dessa lei do equilíbrio, que a gente fala tanto lá na sistêmica, nada mais é do que a lei da neutralização dos princípios universais. Se você for analisar por essa ótica, você vai ver que quem na verdade é vítima e quem é algoz. Por esse princípio aqui, cada um tem a sua justa razão. Ninguém faz o que faz sem uma justa razão, tanto da parte do agressor quanto da parte da vítima. E isso não quer dizer que a pessoa tem que ser inocentada, não. Ele tem que reparar o erro, tá? Eu ouvi de um juiz uma vez, ele falando, pô Marcelo, mas se eu for olhar a história da pessoa todinha, eu vou inocentar todo mundo e vai ficar uma bagunça, né? Aí foi quanto à questão da constelação no judiciário, os processos terapêuticos no judiciário, e ele falou, não, eu não quero saber, senão vai me atrapalhar no julgamento, na aplicação da lei, eu vou ficar desconfortável. Então, quem cometeu tem que reparar perante a sociedade e a vítima. Causa e efeito. Lá na frente tem a causa e efeito. Aí já é uma outra lei. Mas
é importante isso. E poder, sim, tratar aquela pessoa de um outro jeito. Se é um trauma, se é um problema mental, se é um desequilíbrio em determinada situação, né? Tem que tirar da sociedade, mas tem que ser tratado de forma diferente. E dentro dessa lei da polaridade, cada um vai ter a sua justa razão para agir, claro, na sua polaridade. Então é possível adoecer por amor? Sim, claro. A reconciliação, olha o que a lei fala, todos os paradoxos podem ser reconciliados. E dentro da consciência sistêmica a gente fala que essa é a única saída. Não existe outra. A lei da reconciliação, que é a lei da polaridade, que traz para nós a neutralização. A neutralização aqui, entenda-se, reconciliação. Não tem outro jeito. Está bem aqui dentro dessa lei da polaridade. Quem polariza se radicaliza. Então, o que a gente tem que fazer? A dica já foi dada antes, devido à pergunta que surgiu. Eu tenho que perceber que eu estou na polaridade. Segundo, eu tenho que parar, tomar meu tempo, depois de reconhecer e ver qual é a polaridade faltante para eu poder neutralizar aquela situação. E aí, qual é o resultado disso tudo? Reconciliação. Tá? Você ia fazer uma pergunta? Já foi respondido? O amor adoece. Qual amor? O amor distorcido. Por quê? Porque ele é polarizado. Né? A gente sempre aprendeu que o amor também, para ele ser saudável, ele precisa ser um amor com ordem. Se for um amor desordenado, ele adoece. Tá? Até para amar tem que ter ordem, gente. Sabe por que tem que ter ordem? De novo, porque é uma lei. O universo é milimetricamente organizado. E tudo que está em desordem vai ter que ter a compensação. Tá? E aí nós vamos para o outro princípio, que é o princípio do ritmo. Esse também é mais fácil da gente entender. Ele anda junto com a vibração, ele anda junto com vários outros princípios. E o que os hermetistas nos dizem sobre o princípio do ritmo? Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a mesma medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então, o pêndulo é um exemplo claro disso, né? Se você deixa o pêndulo, ele vai ficar fazendo esse movimento, porque isso é uma lei. Ele vai fazer o ritmo da compensação exata para um lado e para o outro. Então, um movimento em um sentido tem um outro movimento proporcional no sentido inverso, da mesma intensidade. Então, nós temos, por exemplo, as eras da humanidade, estão dentro desse princípio do ritmo. Teve a época áurea, a época dourada, não é? Depois teve a época da decadência, depois teve a época do renascimento. Se você for estudar as eras da humanidade, você vai ver que ela fluiu ritmicamente, por causa desse princípio. Esse princípio também, ele está em tudo, ele está desde as marés. Você fica horas ali olhando para o mar e você não vai parar de ver o ritmo daquelas ondas. Por que a água não fica paradinha ali? Porque tem algo maior que rege, que é o princípio do ritmo, não é? Tem o que? As estações do ano. Aqui no Brasil a gente não tem essa diferença tão clara, né? Mas em vários outros países a gente tem o princípio do ritmo sazonal muito forte. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Sempre nas mesmas épocas do ano. 6 meses mais quentes, 6 meses mais frios. Olha o ritmo aí com polaridade igualzinha, de um lado e de outro. Esse aqui, esse ritmo, ele vem trazer para a gente
a consciência clara de que as nossas 24 horas do dia são governadas pelo ritmo. Olha, acabei de dizer, 24 horas por dia. Amanhã vai ter o quê? Quantas horas? 24 de novo. 12 horas diurnas, 12 horas noturnas. 24 horas. Olha o ritmo aí de novo. Então, eu tenho as estações do ano, eu tenho os meses do ano, 6 meses mais 6 meses. Olha o ritmo aí de novo, de várias formas, não é? Tem o quê? A germinação das plantas. Seguem um ritmo. Que ritmo? Você germina, ela cresce, ela reproduz e ela morre. Nós temos o nosso ritmo de vida também? Claro. Nasceu, bebezinho, engatinhou, cresceu, foi para a escola, foi trabalhar, casou, teve filhos, envelheceu e morreu. O que é isso? Ritmo de novo. Olha o ritmo aí, que lindo isso, né? Para não terminar e morreu. Nasceu de novo. Renasceu. Isso mesmo. Esse princípio aqui, gente, ele vem mostrar para nós que é preciso que a gente se organize com o nosso ritmo. Tem gente que não tem rotina para nada. Imagina se você já levantasse já querendo almoçar, almoçava cedinho, bem cedinho, fosse trabalhar o dia inteiro, não comesse mais nada, sua saúde iria pro brejo, e você chegasse depois em casa cansado e falava, agora eu vou para academia. Vai dar conta? Não vai dar conta. Por quê? Porque faltou o ritmo, a compensação, aquilo que nos coloca na ordem. Por isso é que a gente, por exemplo, em atendimentos terapêuticos, tem muita gente que a gente tem que ajudar a fazer uma rotina. A pessoa não sabe, não acostumou, não aprendeu, não dá conta. E aí você precisa ajudar aquela pessoa a ter um planejamento. Por quê? Porque uma agenda organizada, uma rotina bem organizada, você está cumprindo bem o princípio do ritmo. Compreende? Aqui, nós temos também um outro exemplo, ó. A nossa própria voz. Tem ritmo? Imagina se eu estivesse falando com vocês o tempo todo nesse tom sem ritmo nenhum, vocês não iam entender absolutamente nada. Ia ser um robô. Não vou cantar música não. Só se for num ritmo só, samba de uma nota só, sem ritmo. Isso quer dizer que até a nossa voz, olha gente, a gente fala com cadência. A gente sobe, a gente desce, a gente sobe, a gente desce. A gente anda com o ritmo, né? Ninguém anda assim o tempo todo. Você tem um ritmo com os braços. Um vai e o outro vem, compensando igualzinho de um lado para o outro. As pernas trocadas para você andar. Princípio do ritmo. Olha quanta coisa, né? Ele está presente e a gente nem observa, nem para ver que ele existe. Então, tudo no universo tem a sua compensação. Toda energia movimentada tem que ser compensada. Tudo tem o seu ciclo. E a dica desse princípio é se alinhe ao ritmo natural, sempre. Não contrarie o ritmo natural. Há hora para você fazer tudo no seu dia, de acordo com o seu ritmo. Mas você precisa criar esse ritmo. Tá? E olha que nós estamos falando de coisas bem do nosso mundo mesmo, do dia a dia, não é? É claro que esses princípios têm coisas muito mais profundas também. Depois, alguma dúvida do princípio do ritmo? Ou ele ficou bem claro? Bem claro, né? Ele está mais presente no nosso dia a dia, mais fácil de perceber. E aí nós temos o princípio do gênero. Calma, nós não estamos falando em sexo masculino e feminino, tá? Vamos já de cara alertar vocês quanto a isso. O que esse princípio do gênero vem ensinar para nós? O gênero está em tudo.
Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Nós estamos falando aqui em princípios masculino e feminino. Em tudo ele existe. E esse princípio, gente, ele gera, ele está servindo, né? A geração de vida, a regeneração de vida e a criação da vida. Em todos os níveis. Olha que coisa linda, né? Que esse princípio é responsável. Nada é 100% masculino, nada é 100% feminino, mas sim um balanço entre os dois, né? Todas as coisas e todas as pessoas, todas as coisas e todas as pessoas contêm dentro de si os dois elementos desse grande princípio. Vamos ver no nosso dia a dia aqui então, né? Quando você tem o seu ímpeto de conquistar coisas, de agir, de ir para o mundo, fazer o seu trabalho, ter disciplina, que Jung chama, né, da força desse princípio aqui. Jung já sabia da existência desse princípio, né, porque Jung era hermetista, para quem não sabe. Então, o que ele chama de ânimos aqui é a energia do masculino em todos nós. Quando você organiza coisas detalhadamente, quando você quer descansar, quando você quer meditar, parar, ter permissão, e que Jung chamava de expressão da ânima, né? Nós estamos dentro do princípio feminino, que todos nós temos, homens, mulheres, animais, plantas, porque o princípio está em tudo. E esse princípio do masculino que mora em nós, a gente fala que é a energia expansiva faz isso, né? Avança, vai adiante. E tudo que diz respeito ao princípio do feminino em nós é a energia restritiva, que é o movimento contrário, não é? É o movimento do... Por isso que a gente fala, né? O acolhimento é uma energia do feminino, né? E se vocês quiserem trazer para relacionamento afetivo, tem muito casal, por exemplo, que dá certo, independente se é marido e mulher, se é esposa com esposa, marido com marido, não importa. O que importa é saber que sempre para a relação dar certo, alguém vai ter mais potencializado o masculino, no princípio do gênero, e o outro, o feminino. Não importa se tem muito marido por aí que tem o gênero do feminino muito mais forte do que a esposa que sai para trabalhar e ele fica em casa cuidando das crianças. Qual que é o problema? Vocês conseguem compreender que a presença do princípio é o que importa para que a pessoa tenha equilíbrio? Então, é por isso que o princípio do gênero, ele serve à geração, regeneração e criação da vida. Sem ele, a vida não existe. Ela fica estagnada. O dia, por exemplo, o dia, claridade, o sol, ele é o princípio o quê? Masculino. A noite, feminino, recolhimento. Entendem como está em tudo? Pode fazer yin e yang. O yin e o yang é a mesma coisa, tá? Que é o princípio. O perfeito casamento alquímico quer dizer o quê? Alquimia, é transmutação, né? O casamento alquímico perfeito é o equilíbrio interno entre os dois princípios. E isso dá uma grande capacidade de realização para a pessoa. Não estou falando do casal, estou falando da pessoa. Nós precisamos ter os dois princípios equilibrados dentro de nós. Se a pessoa tem aqui o gênero do masculino exacerbado demais, ela pode se tornar uma pessoa extremamente agressiva. Ela pode se tornar uma pessoa hostil, rude. Então, essa pessoa precisa trabalhar o princípio do gênero feminino nela para ela se tornar mais pacífica um pouco.
e aí buscar a força do equilíbrio. E isso aí nas constelações a gente vê demais, Uhum. não é? Os processos terapêuticos também, mas nas constelações elas aparecem assim, desde as lealdades até o filho que saiu da mãe, recebeu a vida, foi para o pai, não conseguiu ficar e voltou para a mãe. Ele se torna o quê? Né? A filha que saiu da mãe, recebeu a vida, foi para o pai e ficou, não retornou para a mãe. Qual é a característica da vida dela? Então, dentro desse princípio aí, começa a trazer todas as respostas. E é por isso que a gente fala, dentro da sistêmica, que mãe é vida, é o sucesso do feminino, e pai é o mundo, é a ação do masculino. Tá? E por último, não, ainda tem mais um, né? O princípio de causa e efeito. Gente, esse aí eu acho que todo mundo conhece muito, não é? Causa e efeito. Ele vem dizer o seguinte: toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Significa dizer, muito simples, que já que tudo acontece primeiro na nossa mente e em seguida a gente age, a gente precisa tomar cuidado para ver o que a nossa mente cria, o que nós imediatamente agimos, porque essa lei vem nos dizer que as consequências virão. E é por isso que a gente precisa cuidar muito, né, dessa questão das consequências, dos efeitos daquilo que a gente está praticando no nosso dia a dia. Em tudo, em absolutamente tudo. E nem sempre uma ação que você faz no plano físico vai gerar um efeito só no plano físico. Ela pode gerar no emocional. A gente viu isso essa semana lá com o ator do Oscar, né? Uma ofensa emocional provocou um efeito físico, né? Então, isso significa dizer que eles se entrelaçam, os planos, tá? Nem sempre as ações são no mesmo plano. Elas podem vir em outro plano como resultado. Por exemplo, se você não tem dinheiro suficiente, pode ser efeito dos seus pensamentos, dos seus sentimentos ou das ações anteriores que você fez. Você está colhendo o que você plantou, de acordo com esse princípio. Se você não tem saúde hoje, isso pode ser efeito de, por exemplo, excessos do passado, de descuido, autonegligência, não cuidar de si mesmo. Olha quanta coisa. Então, a autonegligência, nesse exemplo, o descuido de si mesmo, né? Os excessos do passado podem trazer como efeito para mim uma saúde deficitária. Ação e reação. Causa e efeito. E aí vocês podem ampliar esse conceito para muita coisa na vida. Muita e muita coisa na vida. Não consigo passar, Enoque. Ainda dentro desse princípio a gente tem outros provérbios, né? Aquilo que você planta é aquilo que você colhe, com ferro fere, com ferro será ferido, né? Da mesma forma que você medir, você será medido. Por quê? Porque é uma lei, não tem como fugir disso. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações. É o famoso efeito bumerangue, né? O efeito bumerangue, você recebe de volta aquilo que você pratica. Dentro desse princípio, é o princípio mais usado pelas correntes religiosas, né? Algumas delas trazem, por exemplo, o nome desse princípio como lei do karma, tá? Trazendo para um aspecto religioso, que é a mesma fala. O que você pratica, você vai colher. Então, tomar cuidado com as ações, porque as consequências serão certas. Mas não é só isso. Essa lei respeita os princípios naturais também de Isaac Newton.
O Isaac Newton, olha aqui que ele dizia, que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e que atua no sentido contrário. E é a mesma coisa. Então vocês vejam que tem várias linguagens falando sobre o mesmo princípio. O princípio existia muito antes dessas linguagens, não é? Então, cuidado com esse princípio, porque a cobrança vem à nossa porta. E não, antigamente demorava, hoje não demora mais não, viu? Hoje é bem rápido. É zastras para tudo acontecer. Então, só o resumo básico aqui para nós, dos 7 princípios universais. Eles vieram com o início da criação do universo, ou seja, eles vieram antes da criação da humanidade. E aí, hierarquicamente, eles devem ser considerados e devem ser praticados com ordem para uma vida mais plena e equilibrada. Essa palavra ordem, a gente fala muito na consciência sistêmica. E nós falamos a mesma palavra ordem muito também para os princípios universais. Porque eles buscam, também resgatar essa ordem. Então, recordando bem rapidamente aqui para vocês, o mentalismo diz o universo é mental e o todo é mente. A correspondência nos diz tudo que está em cima é o mesmo que está embaixo e vice-versa. Vibração, nada está parado, tudo vibra. Polaridade, tudo é dual, tem o seu oposto. O gênero, tudo tem o seu princípio feminino e masculino. O ritmo, tudo tem um ritmo, um fluxo e é a compensação. E a causa e efeito, tudo está interligado e nada escapa à lei. Tem uma ordem certinha? Não, não tem a ordem certinha, tá? Não tem. Inclusive, esses princípios se entrelaçam o tempo todo. Eles andam juntos, Bom, e por último, para a gente confirmar aquilo que a gente já estava dizendo desde o princípio, se todos nós, membros familiares, estamos a serviço do reajuste do nosso sistema, será que a desordem sistêmica poderia ser uma busca pela ordem? Ou seja, para dar cumprimento às leis universais? Claro que sim, gente? E cada vez mais eu vejo as leis sistêmicas aqui dentro, desses princípios universais. Por quê? Porque eles precisam se fazer cumprir. Lei tem que ser cumprida. Se a gente cumpre, toda a felicidade do mundo. Se a gente não cumpre, a gente paga o preço. Se os homens entenderem que são muito mais do que matéria, que apenas um conjunto de crenças e dogmas não representa a sua verdadeira identidade, compreenderem que os dilemas humanos são frutos dos seus próprios desequilíbrios, que eles estão aqui para adquirir valores e cumprir leis pré-estabelecidas, uma nova consciência se formará. Se isso não acontecer, nós não ampliaremos consciência tão facilmente. Essa é a ideia de todas essas leis aí. E é por isso que a gente acha importante trazer esse tema, que nunca foi trazido em nenhum curso aqui do Instituto Aleph, para que a gente tome consciência do nosso lugar e do tamanho da nossa responsabilidade. Muito bem. A gente agradece a todos que estão em casa por ter estado conosco até agora, Um grande abraço para vocês, a gente espera que vocês façam bom uso. E vocês aqui também presentes, praticar, praticar e praticar. Perceber, perceber e perceber. Para a gente poder colher os frutos que a gente espera na vida. Tá bom? Muito obrigada, viu? Até a próxima.